Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, o seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, acompanhado de minhas queridas companheiras Dani Torres, Larissa Biasoli e Luciana Nascimento. Meninas, preciso contar uma coisa muito importante. Estou super emocionado por estar aqui neste momento tão esperado e já vou agradecendo para não esquecer. E antes de revelarmos para os nossos ouvintes o motivo de estarmos aqui, me contem, quem são vocês na fila do espetáculo? Dani? Eu sou na fila do espetáculo, eu sou aquela que está lá inventando alguma coisa lá atrás, correndo, agitando. Não sou a da produção, essa é a Larissa e a Luciana. Essas são a Larissa e a Luciana, quem está produzindo lá atrás. Mas eu sou uma apaixonada por cultura, por arte, e que dedica muito tempo, há muitos anos, para ajudar a viabilizar projetos, né? Então, eu sou uma captadora de recursos, entre outras coisas, né? Sou museóloga, fiz várias coisas na vida. E, além disso tudo, eu sou mãe. Acho que eu sou essa figura que gosta de gente, o que também me ajuda muito no meu trabalho. Larissa? Olha, eu na fila do espetáculo, a imagem que me veio na cabeça sou eu correndo de um lado para o outro, com uma pochete, para ser bem específica, ou com uma cartucheira, para quem souber o que é uma cartucheira, que tem a fita crepe, que tem a caneta, que tem o alfinete, que tem a pilha, que tem tudo isso. E eu sou aquela que está na fila do espetáculo, ouvindo o que o público está falando. Se o público está falando, nossa, você viu que legal o espetáculo que a gente vai ver hoje? Ou você está falando, nossa, você viu que estranho, aqui não tem um toldo ou algum lugar coberto, né, para a gente esperar o espetáculo começar. Então, eu sou essa pessoa com um olhar no público e um olhar sabendo o que está acontecendo lá dentro, né, nos bastidores, ou na verdade na expectativa de saber o que está acontecendo lá dentro. Eu planejei o que está acontecendo lá dentro. Se está acontecendo ou não, aí já são os outros 500 do momento, né, do acontecimento mesmo. Então, eu sou essa pessoa, talvez, que tenta ter, que busca ter esses dois olhares, que quer fazer muito essa ponte entre o público que está na fila e aquilo que vai acontecer dentro da sala do espetáculo. E eu sou alguém que vive para isso e por isso. Eu tenho muito esse desejo de saber mesmo, assim, o que está acontecendo na fila e o que está acontecendo lá dentro. Eu tenho essa curiosidade, eu acho que essa curiosidade de saber o que está acontecendo durante o momento da fila do espetáculo e durante o espetáculo é uma das coisas que me move a fazer as coisas que eu faço na área da cultura. Muito bem, muito bem. E você, Luciana? Que conta para nós? A resposta da Larissa ficou tão bonita que eu até fiquei sem jeito. Eu sou a correria dos bastidores, né? Por trás da câmera, por trás de tudo. Eu sou produtora cultural de formação e eu escolhi essa profissão porque ela abarca tudo que me agrada da arte, da cultura, não só a arte em si, mas o fazer, o que está por trás de tudo. E há 4 anos eu tenho essa honra de ajudar a fazer as engrenagens do Cultura e Mercado girarem, independente das circunstâncias. Muito bem, gente. Então deixa eu falar um pouco de mim. Diferente de vocês, eu não tenho nada a ver com esse mundo da cultura. Eu entrei muito por acaso, muito influenciada por vocês, do Cultura e Mercado, mas eu costumo dizer que eu sou um curioso, aquela pessoa que gosta de estar no meio das pessoas, que gosta de aprender coisas novas. Mas seguindo o nosso roteiro aqui, seguindo o nosso roteiro do nosso podcast, estamos aqui
nesse momento, iniciando um novo projeto, um projeto que comemora uma data muito importante para o Cultura e Mercado, e eu quero ouvir de vocês. Por quê? Por que que surgiu esse projeto? Por que que surgiu esse podcast? Quem vai contar pra gente? Você, Marcel. Eu não, eu quero ouvir de vocês. A culpa é sua, a culpa é sua. Na verdade, eu acho que você teve a ideia e a gente tem que ser, né, justa e dar o crédito aqui a quem teve a ideia, quem trouxe a proposta. E eu acho que a gente achou muito legal, até porque, para mim, você já sabe, mas quem está nos ouvindo não sabe, para mim, remeteu esse ano, como você falou, é um ano especial, a gente está comemorando uma dessas datas redondas, né, que a gente está fazendo aí 25 anos, e eu lembrei demais que lá o Cultura e Mercado é tão pioneiro sempre, né? E lá nos idos, sei lá, acho que no começo dos anos 2000, o Cultura e Mercado fez um podcast pioneiríssimo, muito antes dos podcasts virarem moda, né? Antes dos podcasts serem francamente consumidos no Brasil. E tinha esse podcast do Cultura e Mercado lá no site, era o Leonardo Brant e o Daniel Badá Hernandes que faziam o programa comentando as questões da cultura naquela semana, enfim, acho que era um por semana, se não me engano, e era bem legal, uma coisa bem pioneira. Mas, enfim, na época ainda não se tinha essa cultura de podcast, né? Então, depois de um tempo, o podcast sumiu, deixou de ser feito e tal. E aí, quando você trouxe a ideia, eu achei fantástico, entre outras razões, claro, porque eu gosto de podcast, eu ouço, agora eu também sou um ouvinte de podcasts, acho que é uma forma de comunicação muito bacana, muito legal, mas também até por esse quê afetivo e de resgatar esse lado do Cultura e Mercado nesse ano especial, esse lado do Cultura e Mercado ter sido um dos pioneiros aí. Cultura e Mercado, para mim, é formação humana e profissional. Foram tantas pessoas que acessaram o site, que passaram pela escola, né, nesses 25 anos, e a minha própria formação, assim, foi no Cultura e Mercado que eu passei de repórter a editora, que eu aprendi a ser sócia de uma empresa, né, com todos os seus desafios e também as suas alegrias, que eu participei da criação e execução de tantos eventos importantes para o setor cultural, conheci tanta gente bacana, muitas delas que até hoje eu tenho contato, tanto pessoal quanto profissional. Então, assim, eu já acompanhava o Cultura e Mercado desde o comecinho dos anos 2000 e depois já ali em 2011 entrei como parte da equipe, depois virei sócia, foram 5 anos diariamente dedicada ao Cultura e Mercado e foram 5 anos que mudaram minha vida para sempre e com certeza mudaram para melhor. Essa que você ouviu foi a Mônica Herculano. E você, Larissa, o que me conta? Quando a gente pensa num podcast, né, levando em consideração que temos uma data comemorativa, 25 anos de Cultura e Mercado, uma efeméride, quando a gente olha para o objetivo do podcast, o que vem na tua mente? Então, muitas coisas, e escolhendo uma específica, eu acho que o que vem na minha mente é um dos lugares que eu acho que o Cultura e Mercado ocupa no meu coração e ocupa, acho que na minha vontade de seguir com Cultura e Mercado, que é o lugar de comunicação e de ampliação de comunicação e de seguir encontrando esses formatos de dialogar com quem é, né, o nosso público e quem são as pessoas que querem estar com Cultura e Mercado. Então, para além de todas as coisas que a Dani falou, porque eu acho que esse momento, esse primeiro podcast que a gente está fazendo aqui, vai ter muito momento que a gente usa no teatro, que é quando a gente concorda em alguma coisa, né? A gente, ao invés de repetir o que a pessoa fala, a gente só fala "rou". Então, eu tenho "rou" para dizer para as falas que me antecederam, e acho que vou ter muitos "rows" para dizer aí nas falas que surgirão, mas eu acho que o objetivo é a gente seguir ampliando e buscando seguir nesse diálogo que cada vez mais acho que a gente quer aprofundar e entender e conversar com esse público,
e buscar nessa conversa, né, que ela seja uma conversa também um tanto quanto mais de momento presente, porque as coisas estão muito rápidas, né, e um tanto mais de alcance também com outros lugares, né? Acho que a gente tem essa felicidade de buscar nessa ferramenta que é a tecnologia, nessas ondas, né, maravilhosas da internet, desse mundo interconectado e interligado, de buscar conversar com pessoas que podem estar, né, falando com a gente dos rincões de outros lugares desse Brasil que a gente busca e quer muito seguir conhecendo. Então, acho que é isso, esse objetivo de seguir construindo as pontes de diálogo e de conversa. Quando eu penso em cultura e mercado, eu penso em competência, eu penso em conhecimento, eu penso em generosidade, eu penso em solidariedade. São todos os adjetivos que eu posso, substantivos, que eu posso falar coisas boas, alegres e participativas, né? Então eu digo para vocês que estão ouvindo aqui o meu depoimento que cultura mercado espero que tenha mais 25 anos à frente e cumpra o seu papel, que é de fazer com que as pessoas compreendam os processos e possam, a partir dessa compreensão, colaborar com outras pessoas para a realização de sonhos, esperança, cativar pessoas, cativar produtos culturais, né? Realizar produtos com qualidade. Acho que cultura mercado é isto, é uma síntese, ela é um polo, é um vértice de pontos que se encontram, de tudo isso que eu falei. Feliz 25 anos, Cultura e Mercado. Esse foi o Ronaldo Bianchi. E você, Luciana? Você comentou que está há 4 anos aqui no Cultura e Mercado. Como foi para você? Como é para você estar nos bastidores, né? E lidar com um projeto tão interessante, tão legal como esse? Esses 4 anos têm sido de muito aprendizado, assim, de diversas formas, enfim. E esse projeto do podcast eu vejo como mais uma forma de aproximar a gente de um novo público também, né? A gente tem atingido um novo público, tem trazido novas pessoas, principalmente através das redes sociais, enfim, dos nossos cursos também, novas pessoas conhecendo tanto o site de notícias quanto a escola. Então, eu acho que trazer esse histórico para esse novo público é muito importante para que saibam realmente o que é o Cultura e Mercado, né? Esses 25 anos de história não são qualquer coisa, né? Uma história muito, muito bonita, muito valiosa e muito sólida, né? Já passou por diversos furacões aí, principalmente recentemente, né? Já que você mencionou história do Cultura e Mercado, 25 anos não é para qualquer um, né, gente? Nós estamos em 2023, né? A gente olha para o mercado, principalmente nos últimos anos de desgoverno que nós tivemos, o quanto que a cultura ficou abandonada e destruída no país, se manter como uma escola de negócios, um site de notícias voltado para a cultura e estar vivo, se mantendo vivo durante 25 anos não é para qualquer um. Se a gente olha para trás, coloca sob uma outra perspectiva, o Cultura e Mercado nasceu no milênio anterior, no século anterior. Então vocês atravessaram um século, atravessaram um milênio e estão aí fazendo história. Queria que vocês contassem para mim como que o Cultura e Mercado nasceu e os principais momentos, marcos históricos nessa jornada de 25 anos. O Cultura e Mercado nasce como uma iniciativa do Instituto Pensarte em tentar promover meios de discussão de políticas culturais. Na época se publicava livros e o Cultura e Mercado era o portal que ativamente discutia as questões das políticas culturais no Brasil, influenciou na discussão sobre incentivos fiscais. Eu tive a alegria de
participar como um dos fundadores do Pensat, talvez um dos fundadores, junto com o Leonardo Brant, do Cultura e Mercado, que me dá maior orgulho dessa história e de ver que hoje o Cultura e Mercado se desenvolveu e continua sendo um instrumento de promoção para o mercado cultural brasileiro, de promoção de debate, de promoção de discussão de políticas. Parabéns a Dani Torres, parabéns Cultura e Mercado por esses 25 anos. Esse foi Fábio Sesnick. Mas eu acho que é isso, né? É muito relevante, porque eu acho que a outra coisa, só dando uma complementada aqui, eu acho que a outra coisa que é muito importante, né, do que é esse podcast, acho que do que a gente está buscando fazer aqui, é uma coisa que a minha é muito cara, eu vou buscar não me emocionar falando disso, mas é a gente pode se emocionar, reverência. Não tem problema nenhum, não. Eu acho que eu falo mais disso depois, mas assim, não quero cortar a vibe, né? Mas assim, é a gente fazer referência a tudo aquilo que nos precede, que nos forma, né? E que foi uma coisa que a área cultural, né? Muita gente que provavelmente está nos ouvindo vai concordar comigo, ou vai ter experiências que falam, nossa, é verdade, foi assim. Todo mundo fala muito, né? Poxa, a pessoa não tem dinheiro para me pagar, ou vão fazer a coisa, né, de uma forma mais informal, ou na permuta, enfim. E eu lembro que uma das primeiras lições que para mim foram muito válidas no mundo da produção cultural, no mercado cultural, foi sempre dar nome a quem me deu oportunidade. E mesmo quando eu não podia pagar, né, pelo aquele serviço, era poder falar, olha, quem me abriu essa porta, quem esteve comigo, quem me ensinou isso, quem está aqui comigo é tal pessoa, assim, assim, assado. E eu acho que uma coisa que a gente faz aqui é poder trazer essa referência histórica, e história é memória, né? Essa memória que com certeza a gente vai ter muitos momentos afetivos aqui, eu acho, mas também que é um momento de relevância para quem Brasil, né? Nesse sentido de, poxa, quem somos nós quando a gente está valorizando e falando da gente? Então, acho que é muito importante contar essa história, dizendo mesmo, acho que a história da Cultura e Mercado é muito peculiar, e ela é uma história de resistência e resiliência e de amor por isso que se faz e que eu acho que é muito expressivo. Então, pronto, falei, desculpa, Dani, mas assim, só queria comentar disso, assim, que acho que é muito relevante isso, de poder fazer a referência àqueles que estiveram antes e que a história desses 25 anos e dos muitos nomes, das muitas mãos que estão aqui, é um agradecimento enorme mesmo. É super compreensível, né, Larissa? Você está emocionada com tudo que você comentou. E hoje, no dia que nós estamos gravando, dia 23 de março, às 9 horas da noite, acabamos de passar por um evento muito importante. Eu acho que isso mexe bastante com a gente. Então, acho que a Dani, antes de passar a palavra para a Dani, acho que é legal, Dani, antes de você começar a falar do histórico, você também contar da importância que foi esse evento hoje lá no Rio de Janeiro, esse dia, e muito legal, né? Olha que interessante, a gente nem tinha programado isso, né? De gravar no dia de hoje. Então, acho que dá para juntar as duas coisas, emendar a importância desse evento de hoje junto com o histórico. Começar a contar a história do Cultura e Mercado. O dia de hoje é muito simbólico e é muito curioso mesmo que a gente tenha agendado sem saber para começar esse episódio piloto aí do nosso podcast, nesse dia em que se celebra a volta do Ministério da Cultura, a volta do fomento à cultura, a volta dos incentivos fiscais, enfim, é o retorno da cultura a um lugar de protagonismo e de importância, o reconhecimento da importância da cultura no seu todo, na sua plenitude, né, as suas importância subjetiva e a sua importância econômica também. Então, é colocar de novo a cultura num papel de protagonismo, e hoje, então, foi lançado agora há pouquinho, né, a gente ficou esperando acabar para entrar aqui para começar, um grande evento que é simbólico, é um ato simbólico,
foi lançado o novo decreto que vai regulamentar aí as leis de fomento direto e indireto à cultura, né? Então, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc II e a famosa Lei Rouanet. Então, a gente tem aí a retomada das atividades culturais, uma normalização da produção no setor, que ficou durante 4 anos. Quando a gente fala de normalização, é porque nos 4 últimos anos a gente teve realmente um travamento desse setor de uma maneira absurda, além da extinção do Ministério, que não é só um status simbólico, mas tem a sua função ali muito importante de colocar a cultura nesse lugar que eu estava comentando de protagonismo, né? De dar à cultura uma dimensão mais ampla. E isso foi extinto, né, nos últimos anos, então foi um setor que sofreu muito, não só com a gestão totalmente que propositadamente agiu para falir esse setor, mas também com a pandemia que atingiu cruelmente a nossa área. Então, justamente hoje que isso tudo retoma, a gente começa aqui a dar o pontapé inicial do podcast. E o Cultura e Mercado é muito importante na história né, na história do Ministério da Cultura, na história da Lei Rouanet. O Cultura e Mercado ele surge ali nos anos 90, justamente por conta dessa profissionalização que vai crescendo ali após a publicação da Lei Rouanet, né, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, quando ela começa de fato a funcionar, a se expandir pelo país. Quem criou, né, quem teve a ideia do Cultura e Mercado foi o Leonardo Brant, e foi muito em função, começa com um blog, né? Era um blog, gente. A gente tem que situar a história do Cultura e Mercado dentro da história da comunicação e da internet, principalmente, né? Especificamente. A gente tem que pensar que nos anos 90 a gente não tinha essa internet pujante que a gente tem hoje, que está no celular, que vai com a gente para qualquer lugar. Não, você entrava no computador, sinal discado, né? Aí você tinha blogs, não era tão fácil fazer um site. O site era uma coisa muito sofisticada, então o que era mais fácil era o blog. E isso é muito legal da gente observar, porque a característica também de ser um blog é porque desde o início o Léo trouxe essa característica de ser um espaço aberto para todo mundo poder opinar, para todo mundo ir lá escrever, comentar. Então, né, o comentário era livre. E isso é muito legal. E aí isso vai num crescendo até que toma forma de site, até que vai sendo mais organizado, mais estruturado, vira uma empresa, né? Vira um CNPJ, ganha sócios, e aí tem uma longa história de pessoas que participaram do Cultura e Mercado, de pessoas muito importantes, e isso faz todo sentido. Esse também não é um comentário por acaso, é um comentário porque eu acho que faz muito sentido a gente pensar que o Cultura e Mercado passou por muitas mãos. Por que isso? Porque todo projeto que é realmente importante para a sociedade, ninguém deixa morrer. Então, um sócio pode cansar, um sócio pode ficar sem grana, pode ter outros interesses. Esse negócio não está sendo lucrativo, esse negócio está muito cansativo, me desgasta muito, me exige muito, eu não tenho tempo, eu quero fazer outras coisas. Mas se aquilo tem uma importância para a sociedade, ele vai passando bastão. E o Cultura e Mercado é um exemplo típico disso, né? Ele foi sempre tendo esse bastão passado. Em 2000 eu posso errar as datas, porque isso acontece, né, gente? Estou velhinha já, a memória já não é muito boa, mas em 2000 e alguma coisa, depois a gente cola e fala a informação certinha, surge a Escola Cultura e Mercado. Na verdade, o Cultura e Mercado já vinha fazendo alguns eventos, seminários, aí por isso até que eu comentei da importância... 2010, tá? Obrigada, Lu. Tinha que ser a Lu, né? Claro que ia ser a Lu. Obrigada, Lu.
Então, em 2010, então já são 13 anos, até que a conta não era difícil, surge a escola. Na verdade, antes da escola, o Cultura e Mercado sentiu a necessidade de fazer eventos, promover debates, principalmente sobre as leis de incentivo. Tinha ali um movimento de se acabar com a Lei Rouanet, olha como isso é antigo, né? De acabar com a Lei Rouanet, substituí-la pelo Procultura. O Cultura e Mercado foi super importante nesse debate, promoveu 2 grandes eventos sobre os seminários Procultura, né? Sobre isso, enfim. Então, ele já vinha fazendo alguns pequenos seminários, encontros, debates, alguns eventos presenciais com essa conotação de compartilhamento de conhecimento, mas não eram ainda cursos, não tinha esse caráter tão formativo, mas a partir disso se sentiu o quanto o mercado precisava, queria, desejava esse tipo de curso, precisava desse tipo de informação e formação, né? E aí surge, então, a escola, o Cultura e Mercado Cursos, que, desculpem, não começou como Cultura e Mercado Cursos, né? Ele começa como Rede SEMEC, Centro de Entretenimento, Mídia e Cultura, eu acho, né? Acho que era Centro de Entretenimento, Mídia e Cultura. E depois, já alguns anos depois, é que ele é unificado e vira, então, Cursos Cultura e Mercado, junto com o site Cultura e Mercado. Rede SEMEC, né? SEMEC, não dá para ler embaixo. A Larissa está tentando me passar. É cultura, Centro de né? Estudos de Mídia, Entretenimento e Cultura. Passei perto. Muito bom. E aí é isso. Dani, você falou de passagem de bastão do Cultura e Mercado. Entendo que você não está lá desde o começo, certo? Não, cheguei como sócia, eu estou há 6 anos. Eu estou desde o começo como público. Né? Eu fui uma leitora do Cultura e Mercado desde o blog. O Cultura e Mercado acompanha a minha história profissional também, né? Eu me formo ali no final dos anos 90. Então, eu vou crescendo junto com o Cultura e Mercado, acompanhando, e eu estou há 6 anos, eu acho, como sócia só. Eu peguei esse bastão para mim, e depois Larissa me ajudou a segurar quando eu estava ali fraquejando também. A Larissa veio para ajudar a segurar esse bastão junto, né? E aí é bem mais legal, porque aí junto, faz muita diferença. Já que a Larissa foi mencionada, conta pra gente, Larissa, como que você conheceu o Cultura e Mercado? Qual foi a primeira vez que você teve contato? Como que você chegou até lá, até virar sócia da empresa? Conta pra gente. Então, eu acho que talvez essa história que eu conto agora, eu espero e imagino que muitos dos que estão nos ouvindo vão ter também encontros com essa história. Eu conheci o Cultura e Mercado quando ele, aí como escola, se chamava SEMEC. Então, o centro, peraí que eu vou colar aqui do meu caderno, que eu tenho um caderno do SEMEC, Centro de Estudos de Mídia, Entretenimento e Cultura, como a Dani disse, porque eu era uma pessoa recém-formada, eu me formei em artes cênicas, e eu era alguém que estava vindo do interior do estado, e como existia naquela época muito pouca referência de produção cultural, por exemplo, né? A gente está falando aí, eu me formei entre 2005 e 2007, tá, gente? Depois a gente fala do meu período da faculdade, não vem ao caso nesse momento, mas a pessoa deu uma atrasadinha na faculdade, então eu me formei entre 2005 e 2007, fiquem aí com essas datas, e aí eu não tinha referência, assim, a universidade, né? A faculdade que eu fiz foi ótima, maravilhosa, mas no contexto Brasil, né, de formação para as áreas da cultura, enfim, das artes, a gente não tinha uma dedicação ainda, né? Por exemplo, eu me formei em teatro sem ter um curso de produção. Não existia naquela época, dentro da ementa, né, dos cursos, um curso de produção. Então, né, a curiosidade, a Mafaldinha estava aqui batendo na porta e falando, e aí? Então,
E se você quiser aprender mais sobre isso, mais sobre aquilo, e aqui é importante eu falar o seguinte, eu sou uma produtora cultural bem resolvida, não sou uma atriz frustrada, tá, gente? Não é porque nenhum grande grupo de teatro ou rede de televisão não me quis, que eu falei, vou fazer produção cultural. Não, eu sempre quis estar na produção cultural e aí acabou que foi esse o curso que eu fiz de faculdade. Eu tive que me entender com a minha família depois. Mas eu conheço, então, Cultura e Mercado como esse lugar de referência para a formação. Então, se eu quisesse entender, né, e conhecer um pouco mais do que era, então, chamado mercado, né, e que eu acho que hoje em dia a gente batalha ainda para tirar o preconceito, que é conhecer o mercado cultural, que é conhecer o mercado cultural com este nome, sem achar que eu estou falando um palavrão quando eu falo mercado cultural, né? É conhecer um pouco mais sobre as políticas de cultura e as condições de financiamento de projetos e tal. Então, eu conheci o Cultura e Mercado em 2010, quando eu já tinha ouvido falar, mas eu conheço efetivamente de fazer um curso, então, no SEMEC, que chamava SEMEC na época, em 2010. Eu faço um curso com Leonardo Brant. Oi, Léo! Faço um curso com o Leonardo Brant em 2010, exatamente de políticas culturais e leis de incentivo, e entendo que realmente, né, assim, o que eu ouvia falar de ser referência, de que não, você vai ficar sabendo das coisas que realmente estão acontecendo, né, era uma coisa muito, acho que se eu pudesse colocar, era uma coisa no gerúndio, né, você estar com o Cultura e Mercado era você saber o que estava acontecendo no momento, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente busca até hoje. Em 2010, e aí, viro, além de fã de carteirinha, sigo sendo aluna. Sou aluna de Dani Torres, é importante dizer isso, meu povo, porque meu povo me apova, fazendo aqui uma referência a Ezio Magalhães, meu povo me apova, é importante falar isso, porque eu acho que isso é um ponto também que eu acho que se a gente fosse colocar em palavras do momento... Daniele Torres é uma mega empreendedora, entendeu? E inovadora, porque... Lascou, Dani. Hoje o dia está todo mundo sensível, você cuidado. Quando eu fui aluna da Dani, no curso que o Cultura e Mercado é pioneiro, que é o curso de formação em captação, e que ela é a responsável, né? Uma das responsáveis, mas acho que a maior responsável, quem leva isso até hoje. Então, eu fui aluna da Dani em 2017, no curso de formação em captação do Cultura e Mercado, novamente, né? Eu sigo, então, como aluna. E aí, só terminando minha história muito rapidamente, porque eu acho que aí a gente tem que aprofundar na questão pioneirismo, Cultura e Mercado, que a Dani traz, falando do blog, né? Lá dos idos dos anos 90, e acho que é que eu retomo isso, porque acho que todos os sócias que passaram pelo Cultura e Mercado, acho que tem isso, a gente sempre quer dar uma coisa que a gente está vendo, que está ali de novo, e que a gente tem vontade de falar, vou dar meu gás aqui, vou dar meu sangue aqui. E então eu sou aluna novamente do Cultura e Mercado em 2017, quando eu estava um pouco descrente de muita coisa, eu falo, não, quero fazer esse curso, eu quero encontrar os meus pares na captação de recursos, faço o curso do Cultura e Mercado, eu sou da primeira turma do intensivo, né, Dani, que foi um curso de presencial, tá, gente, 2017, pré-pandemia, presencial, primeira turma de intensivo, ou seja, as aulas eram de segunda a sexta, se não me engano, era o dia inteiro. Era o dia inteiro. Então, em 2 semanas, você fazia o curso inteiro de 60 horas. Exato. E aí fui aluna de várias pessoas que hoje eu convivo, felizmente e tal, né, e sou colega, porque realmente, então, deu certo, né, a questão, tipo, eu quero encontrar meus pares, eu quero encontrar as pessoas que estão na lida, né, eu quero lidar com professores que vão falar assim, então, semana passada eu estava mandando esse e-mail, e aí eu tenho essa dica para te dar. E foi isso que eu encontrei no Cultura e Mercado, em 2017, no mundo da captação de recursos, que acho que é uma seara que a gente espera, vai entrar muito nesses próximos podcasts também. E aí, depois de 2017, encontrando os meus pares e encontrando também na Dani uma grande mentora para muita coisa. Para quem não sabe, eu chamo a Dani de madrinha, tá? Eu tenho um padrinho, isso é antes de ser sócia, tá, gente? Eu tenho um padrinho na área da cultura, que é o Sérgio Bacelari, eu tenho minha madrinha, Dani Torres, na área da cultura.
E aí, depois a gente segue conversando exatamente por conta de projetos, por conta de captação de recursos, por conta de ética na captação, entendeu? Porque eu realmente encontrei os meus pares. E aí, em 2018, eu começo a substituir a Dani em algumas aulas pelo interior do estado de São Paulo. Eu estava de licença maternidade. Exato. Depois eu conto os bastidores desse momento, mas foi um almoço, né, onde eu sou convidada da aula. Cultural São Paulo. Exato. E aí eu já dava algumas aulas pela minha outra empresa, pela Sorella, e aí foi com muita... Não sei se honra consegue resumir, porque eu acho que talvez seja mais do que isso, mas foi com muita honra, né, que eu falei, topo, Dani, e comecei a dar algumas aulas pelo Cultura e Mercado pelo interior do estado. E depois aí... não consegui tirar mais ela, olha que problema. Não consegui. Ela era mega elogiada, eu não podia voltar mais a dar aula. Quem manda formar as pessoas bem? Não é? É isso Você que convida dá. a pessoa certa, a pessoa boa, a pessoa incrível, a pessoa depois não tem como voltar a dar aula, não dá. Aí você tem que decidir ou com o coração de sócia ou com o coração de professora. Eu deixo ela lá dando aula, né? E eu segui, assim, conhecendo muitas pessoas muito incríveis, porque acho que esse programa também juntou outras paixões minhas, né? Assim, eu sou do interior do estado, então, dando aula pelo interior, era um momento de me reconhecer lá naquelas cidades, Votuporanga, São João da Boa Vista, enfim. E aí, depois de seguir nessa lida, dando aula, e como eu gosto de falar, porque eu acho que eu gosto desse termo, né? Além de professora, o Cultura e Mercado se refere a nós como especialistas, eu gosto disso, acho que tem um lugar de dar também, né? Além de professora, que eu acho muito bom a gente seguir vestindo chapéus, né? Então, é um chapéu de professora, mas é também um chapéu de especialista naquela área, para aquele momento, para falar com aquelas pessoas, né? E aí, em 2020, na verdade, a gente começou aí o namoro de sociedade, né, Dani? De conversas, né, 2020, então, primeiro ano da pandemia bem séria e tal, a gente começou essas conversas no 2D, que né? Antes, E aí, no finalzinho de 2020 para 2021, a gente formalizou este casamento, e aí, 2020, janeiro de 2021, eu oficialmente me tornei sócia. E aí, cheguei para bagunçar a bodega toda, né, gente? É isso aí. Dá para dar trabalho para a Luciana. Nada, chegou colocando ordem na casa, né, Dani? A virginiana. Chegou dando um jeito na nossa bagunça. Isso que eu ia falar. Eu cheguei para bagunçar, Estávamos eu e Luciana comodamente bagunçadas. Aí chegou Larissa, a virginiana, organizando tudo. Com algumas planilhas, entendeu? Com algumas perguntas do tipo, a gente pode fazer uma reunião semanal, tipo, para se atualizar e deixar isso como reunião ordinária. Né? Coisas básicas, assim. E aí agora a gente está seguindo nessa... Eu gosto também de chamar de aventura, porque acho que todo dia a gente tem... Eu aprendo muito com essas mulheres, eu acho que... Já vou falar isso de vez. Você não perguntou, Marcel, mas já estou falando, entendeu? Você tá... Enfim... tá olhando pro microfone falando quando é que será que ela vai me deixar falar? Quando ela vai parar. O palco é de vocês. Né, Marcelo? Por que eu não consegui voltar da aula? Assim, o palco é de vocês, gente. Mas é isso, eu acho que Você falou no início que era espetáculo aí. Pois não é? Pois é, eu tô lá, né, no espetáculo nesse momento do tipo, tá em cena e eu tô falando meu monólogo, né, nesse momento. Mas eu aprendo diariamente, porque eu acho que teve isso, entrar na sociedade foi aí, então, entrar num outro papel, né, Lu? Acho que até aproveitando o gancho que a Lu falou de espetáculo, eu acho que eu tive o primeiro momento o papel aluna, né, muito feliz, muito contente, aluna admiradora, aí passando por esse momento de, cara, eu vou me tornar uma professora especialista, ou seja, eu vou estar desse outro lado do balcão, entendendo esse momento de troca com essas pessoas e me alimentando muito disso, para então agora estar nesse período sócia, nesse momento sócia, só pensando, acho que tem toda uma parte organizacional mesmo, que eu amo muito tudo isso, não tem como, faz parte do signo, faz parte acho que da carreira também, porque acho que produção tem muito disso, dessa organização. E aprendo muito todo dia, porque eu acho que o Cultura e Mercado ele tem um modelo de negócios
que é muito diferente, pensado exatamente na sustentabilidade dele, porque são 25 anos, porque eu acho que é muito louco isso. No teatro a gente fala, né? O amadorismo, ele tem uma parte que é pejorativa, porque vira aquela coisa, é amador, é como se não fosse o profissional, né? Mas no teatro a gente aprende que o amadorismo é de quem ama muito tudo isso. E o Cultura e Mercado, eu acho que ele tem esse ama muito tudo isso, esse lugar do amadorismo, de que as pessoas fazem o negócio seguir por esse modelo de negócios que não, então agora vai nisso aqui, porque eu estou aprendendo com quem veio antes de mim e eu estou colocando o que eu tenho de expertise agora, né, e para fazer seguir, porque vai seguir, né, eu acho que por isso também, aí, comentando sobre o dia de hoje, por isso também muito emblemático o dia de hoje da nossa gravação, Marcel, como você falou, porque é isso, a gente cria no caos, o caos para a gente é complicado, óbvio que é complicado, mas a gente dá conta, a gente cria, a gente sobrevive, a gente organiza, né? E cultura é resistência, e não é à toa que chama Cultura e Mercado, né? E a gente resistiu bravamente aí há 4 anos de 4 não, se a gente for colocar, são 6, né? São 6 anos aí de desgoverno para mais, de uma certa forma, na estrutura da cultura, e eu acho que esse lugar do Cultura e Mercado de acolhida e generosidade. Generosidade, para mim, é uma palavra que define muito bem, porque quando eu falo de aprendizado, né, que eu aprendo muito com essas mulheres, primeiro, vou grifar que são mulheres, fazendo reverência a todos os outros homens que passaram aqui, mas a revolução é feminina e a gente está aí para ficar, entendeu? E hoje nós somos 3 mulheres à frente dessa empresa, sim, e a gente tem muito mais alunas, sim, e a gente tem muito mais professoras, sim, e a gente tem um modelo diferente, sim, de fazer as coisas. Não é porque um outro modelo é equivocado, errado, de forma alguma, mas é porque a gente tem um olhar, exatamente por ser uma maioria minorizada, que traz uma perspectiva que é renovadora, que é inovadora, que é propositiva de coisas que promovem uma verdadeira mudança, né? Porque a gente não está competindo, a gente está construindo. E eu falo pra caramba! Depois de tudo isso que ela falou, eu estou achando o máximo trabalhar no Cultura e Mercado. Você acha que eu estou achando o máximo ser sócia do Cultura e Mercado? Acabei de ganhar um upgrade. Muito bem, muito bem. Já que você falou que está achando o máximo, eu quero ouvir da Luciana. E você, Luciana, acha o máximo trabalhar no Cultura e Mercado? Olha que pergunta. Sacanagem, esse tipo de pergunta, aí né? Você lascou a Luciana. Mas conta pra gente, como que você chegou ao Cultura e Mercado? Conta a sua história. É o máximo. Tem sido o máximo. Agora há pouco eu falei sobre novos públicos. É engraçado porque, de certa forma, eu também faço parte de um público mais recente do Cultura e Mercado. Só que eu fui público por pouco tempo. Logo eu me tornei parte do Cultura e Mercado, né? Foi rápida essa transição. Eu conheci o SEM em 2018. Eu estava no último ano da faculdade e a Alice Coutinho, que nesse momento ainda era sócia do Cultura e Mercado, era minha professora na faculdade. E aí o meu primeiro contato foi fazendo um curso no SEM. Eu fui monitora, então tive direito a uma bolsa, né? E aí depois eu participei de uma palestra que agora me fugiu o nome, mas foi feita a gente, né? Falando como se eu já estivesse no SEM. Foi feita lá na Unibis Cultural. E aí, no ano seguinte, a Luna Recaldes, que até então era a pessoa que ocupa a função que eu ocupo hoje no SEM, e a minha amiga, enfim, minha parceira de projetos na faculdade também, entrou em contato comigo e me falou que ela estava saindo do SEM, estava buscando novas aventuras, e aí que queria me indicar se eu estava trabalhando ou não, enfim, posso te indicar para ocupar esse espaço e tal. E assim fui lá, conversei com a Dani, fui lá onde era o escritório na Teodoro Sampaio, ali em Pinheiros, e foi uma conversa super agradável, e aí já saí com um sim, assim. A Dani falou, olha, tem até outras pessoas aí, mas gostei de você, se você topar, segunda-feira já é nós. Então foi super rápido, assim, entre 2018 e 2019, me tornei público. Eu já tinha conhecido a Dani na faculdade também, porque a Alice tinha levado ela para dar uma palestra para a gente, então conheci como aluna. Em 2019, já fazendo parte do Cultura e Mercado, também fui aluna da Dani no curso de formação em captação, né? Então já entrei trabalhando, já entrei estudando.
E é isso, essa história vem se tornando longa também, né? Já são 4 anos, passou rápido pra caramba. E você foi assumindo um monte de função, né? Você foi fazendo um monte de coisa, né, Lu? E eu entrei nos E foi minha grande parceira na pandemia, né? Também você tem que contar isso antes ainda. Acabei pegando as transições das coisas, né? Foi a saída da Luna, logo em seguida a saída da Alice, né? Primeiro deu um tempo, depois a saída definitiva. Aí já veio pandemia, então a gente já teve que migrar para o online, entender como era o online, qual era a melhor plataforma, enfim, como alcançar o público dessa forma também. E aí, na sequência, veio a entrada da Lari, então a gente, né, foi mudando aí a nossa forma de trabalho e melhorou bastante. Não fala isso! Não tem jeito, a Lari é a pessoa que chega botando ordem, então... mas é isso, assim, eu acabei pegando as mudanças, o período turbulento que a gente, né, naquele momento só eu e a Dani, no primeiro ano de pandemia, a gente tendo que dar conta aí de manter o SEM acontecendo, manter os cursos, financeiramente falando também, né, conseguir manter de pé. A gente, né? foi descobrindo, né, junto um pouco como sobreviver, né? Sim. Eu acho que foi o que aconteceu com todo mundo, né, na pandemia, assim, da área cultural, mas foi bem difícil, porque a gente estava muito sozinha, sem nem poder se ver, né, aquela loucura toda. Foi uma sobrevivência, mas também foi uma expansão de horizontes, assim, porque nos tempos áureos do SEM e da cultura como um todo, dos produtores, dos agentes de cultura como um todo, pessoas vinham para São Paulo fazer os cursos do Cultura e Mercado. A realidade era tão outra que, assim, as pessoas realmente faziam esse investimento para vir para São Paulo fazer os cursos do SEM. E aí essa mudança para o online... Foi, sim. Eu sou aluna que fez isso, falou, bom, eu vou para... Aonde está o Cultura e Mercado? São Paulo? Eu vou, né, porque era referência mesmo, só um Olha só, veio e ficou, né? O Cultura e Mercado, para mim, são muitas coisas, porque são 25 anos de relação, um caminho, um percurso onde eu me transformei como profissional da área cultural e onde eu pude circular por muitos papéis e desafios. Também um percurso onde o Brasil se transformou muito e o setor da cultura também viveu as suas mutações. Então, acho que essa é a primeira dimensão. Cultura e mercado, para mim, é um caminho, um percurso, um aprendizado continuado que tem como princípio uma relação muito ativa e corresponsável das pessoas que trabalham no universo cultural com o país, com o mundo, né, com a sociedade. Então, não é um percurso casual, utilitário, mas é um percurso de corresponsabilização, né, de tomar consciência, conhecimento do que acontece no Brasil em termos de políticas culturais, desde o portal, de ter uma visão crítica do papel do profissional que opera dentro dessas políticas para a construção dessa sociedade, para a salvaguarda dessa sociedade, como nós passamos no período mais sombrio recente, mas sempre nessa atitude de estar presente, né? De estar olhando para essas políticas, para o próprio papel e pensando onde estamos, para onde vamos, onde devemos interferir, né? O que devemos fazer. Então, acho que esse caminho que é caminhado junto, esse percurso, que é um percurso de aprendizagem. Cultura Mercado, para mim, também é uma comunidade, é um lugar onde eu encontro pares, onde eu encontro estes profissionais, que não apenas são profissionais que têm consciência da relevância do seu trabalho, são profissionais que buscam uma qualificação constante, que buscam também se transformar para responder a exigência de novos papéis da cultura no mercado. Então, é um pouco fazer parte dessa comunidade, dessa rede, onde eu tenho grandes amigos, grandes referências, e que são pessoas que apesar de terem pontos de vista, eventualmente até ideologias distintas, partilham
dessa sensação de corresponsabilidade e dessa busca constante de alargamento da compreensão do seu papel e do papel da cultura. Cultura e mercado, para mim, também é um lugar de fluxo de conhecimento, um lugar de transferência de saberes e de construção de práticas que vão interferir na vida das pessoas, que vão interferir nas dinâmicas da sociedade e que vão viabilizar, evidentemente, trabalhos com significado para as pessoas que buscam esses conhecimentos. Uma escola, um espaço de aprendizagem onde você encontra não apenas profissionais qualificados, com grande experiência e com reputações, né, históricas muito significativas, mas principalmente profissionais extremamente comprometidos e apaixonados pelo que fazem e totalmente corresponsabilizados pelo impacto do que fazem no mundo e nas outras pessoas. Então, acho que essa verdade na transferência do conhecimento, essa verdade na relação que existe entre os professores, instrutores do Cultura e Mercado, com as pessoas que vêm até eles para beber desse conhecimento, é o que mais me conecta com essa marca, né? Então, esse senso de responsabilidade novamente no compartilhamento do conhecimento que se tem, para que esse conhecimento ele consiga consolidar um setor atuante, um setor sustentável e consciente do seu papel. Então, acho que, nesse sentido, o Cultura e Mercado como escola, ele é um gerador não apenas de novos profissionais qualificados, não apenas no sentido de valorizar e permitir que talentos sejam colocados em prática, mas também no sentido de uma formação ética desses profissionais que assumem um papel na sociedade. Acho que é isso. Esse é o André Martinez. Parece que a gente está falando de uma outra era, né? Mas eu queria aproveitar, Luciana, que você está falando dessa tua jornada, do teu início de jornada e essa aventura, né, parafraseando a Larissa, em relação a esse momento, né, como uma aventura. Nesse tempo que você está no Cultura e Mercado, você olhando para tudo que aconteceu, você consegue destacar algo, alguma realização assim que para você marcou muito nesse período? Sim, Seminário de Gestão de Patrocínios. Teve a primeira edição em 2019. Sim, foi marcante, né? No primeiro ano no SEM, enfim, já teve seminário, e aí fazer a produção, que é uma coisa que eu gosto também, esse corre-corre aí dos bastidores, enfim. É um seminário voltado para os patrocinadores, né? Abordando todos os temas, todos os tópicos importantes nessa visão do patrocinador, né? Não só o relacionamento com captadores, mas a importância realmente desse investimento social privado. E aí, em 2019, a gente fez a primeira edição desse seminário, a gente fez no Museu de Arte Moderna, né, o MAN, em Ibirapuera, foi presencial, né? Foi pré-pandemia, então estava tudo normal ainda, a gente ainda vivia no mundo normal, se é que existe esse normal, né? E foi um sucesso, assim, foi realmente um sucesso. E aí a gente veio acalentando essa ideia de fazer novamente, né? De ter a segunda edição, terceira, quarta, enfim, várias. Pandemia chegou, né? Deu uma freada na gente. Ano passado a gente ainda pensou em fazer, né? De forma virtual e tal, mas aí a gente viu que não é o momento ainda, vamos segurar essa ideia. E aí agora, esse ano, a gente já está a todo vapor aí na produção, nos encaminhamentos para acontecer a segunda edição do Seminário de Gestão de Patrocínios, presencialmente também, né? Chega de distanciamento social. A gente vai estar junto com os patrocinadores novamente. Fazendo o caminho inverso agora, eu queria que a Larissa contasse para a gente, nesse período que ela está aqui, o que você destaca, Larissa, como marco, como realização nesse tempo que você está, não só como aluna, mas também como sócia do Cultura e Mercado?
Olha, eu vou destacar duas coisas. Eu vou precisar copiar a Lu, né, e dizer do Seminário de Gestão de Patrocínio, porque eu acho que é um marco. E, de novo, destaco aí o pioneirismo. Ai, gente, duas não, três. Eu vou destacar três coisas. Ai, ferrou. Mas eu vou fazer a lista. Virginiano faz lista, né? Então, a Virginiana vai fazer a lista. São três coisas. O Seminário de Gestão, como a Lu falou, porque eu acho que um dos pontos muito importantes para a gente não foge à luta da conversa. E conversar sobre gestão de patrocínio, que é diferente da captação de recursos, é um tema. Pode ser espinhoso, pode ser doído para algumas pessoas. Não tem problema, vamos conversar, gente, vamos dialogar. Né? Então, assim, acho que o Seminário de Gestão é sim um marco, porque ele segue sendo, né? Aí eu vou dizer das inovações, né? Ele segue sendo um marco de inovação, de pioneirismo, na verdade, do Cultura e Mercado, porque trouxe à tona. Vamos conversar sobre isso, empresas, né, patrocinadores, vamos falar sobre esse processo para vocês, vamos estar junto com vocês, a gente não precisa estar separado, a gente não precisa falar, não podemos falar sobre isso. Podemos, devemos, temos que trazer esse assunto à tona, né? Para mim, um segundo marco aí como aluna, é o curso de formação em captação. Eu encontrei os meus pares, eu encontrei formas de diálogo, eu falei, caraca, então é isso, né? Assim, é possível estar junto, é possível trabalhar nesse mercado no Brasil. E aí, fazendo esse paralelo, né? Isso, eu já trabalhava como produtora para os projetos culturais, né? E aí, quando eu faço o curso de captação, de formação em captação, e aí quando eu encontro e entendo, bom, não existe uma formação específica ainda, né? Mas já existe alguém que falou, caramba, então você não precisa ser formado, sei lá, você não precisa ser uma advogada para trabalhar com captação de recursos, você pode ser uma jornalista, você pode ser como uma atriz, como eu sou, a minha formação, teoricamente, está lá no papel do diploma, fala que eu sou atriz, né? E eu posso trabalhar com captação e eu trabalho com captação. Então, foi muito marcante para mim isso, porque foi literalmente como se tivesse aberto caminhos à minha frente. Quando eu entro para o curso e quando eu converso com os professores e quando tenho as aulas, se vocês puderem imaginar aqui junto comigo, vocês imaginam a menininha do interior olhando e falando assim, olha, tem 50 caminhos para você seguir aqui e tem pessoas que estão traçando esses caminhos. Você não está sozinha. Né? Então, acho que esse é um outro momento muito marcante para mim. E aí, o terceiro, eu escolho como sócia falar da manutenção, né? E aí, como sócia, dizer, é muito marcante saber que o Cultura e Mercado, em 2021, segue, aí falando como sócia, né? Segue falando, a gente vai seguir, e segue falando, a gente vai seguir dando protagonismo para os nossos especialistas, professores. Isso é um ponto muito focal, muito importante para a gente. Eu acho que quem está nos ouvindo que é especialista em cultura e mercado sabe disso. Então, eu escolho um ponto focal, a manutenção de um modelo de negócios que dá protagonismo para os professores, sabendo tanto que isso é beneficial para os alunos, né? E para as alunas, como eu falei, porque a nossa maioria é feminina. Então, eu escolho esses três momentos aí, dizendo dessa resistência de um modelo de negócios que dá protagonismo para quem está na linha de frente, para quem está no dia a dia, sabendo o que é estar lidando, né, que está no gerúndio, como eu falei, está na linha de frente do dia a dia, e dando protagonismo para eles, e falando, vocês importam muito, porque vocês conseguem passar para as nossas alunas, para os nossos alunos, as dificuldades do dia a dia, mas no sentido de um obstáculo que é possível ser ultrapassado, né? Então, pronto, escolhi meus três momentos. Fiz a lista. Oi, aqui é o Gustavo Serafim. Eu queria dizer que o Cultura e Mercado sempre foi uma referência para mim na área cultural, desde que eu comecei a trabalhar com projetos culturais. O site em si era sempre um lugar onde eu buscava muitas informações, entendia quais eram os debates atuais sobre cultura, sobre políticas culturais, sobre mercado cultural, e foi bastante importante para mim também ter a experiência de trabalhar junto com o Léo, com o Bianchi e com o Fábio Sesnick no SEMEC. Eu fiz a gestão do SEMEC durante algum tempo e ter essa relação toda
dentro da cultura, para mim foi muito significativo e sempre um prazer muito grande. E foi ótimo também acompanhar a continuidade dos trabalhos do Cultura e Mercado com a Alice, com a Mônica e posteriormente com a Dani, mulheres super competentes que assumiram esse desafio gigantesco e melhoraram e deram continuidade da melhor maneira. Vida longa ao Cultura e Mercado. Dani, acho que agora eu devo ter complicado a tua vida, te deixado por último, né? Mas eu fiz Não, isso de que nada. Como eu sou mais velha, né? Exato, eu fiz isso de propósito, porque você tem uma Dá para longa resgatar história. coisas lá do fundo do baú. Não, acho que tem momentos muito marcantes. Acho que, primeiro de tudo, o site. A importância da existência do site, o Cultura e Mercado, em alguns anos, pautou as discussões sobre políticas públicas no Brasil. Não tinha outro lugar, não acontecia em outro lugar, era absolutamente democrático, aberto, era no site, tinham discussões infindáveis, tinha artigo de todo mundo, tinha briga pelo site, pelos comentários. Isso tudo está lá, está gravado, é uma memória que a gente mantém ativa. Então, essas discussões acaloradas sobre fomento, sobre políticas públicas para a cultura, sobre Lei Rouanet, enfim, tudo isso era no Cultura e Mercado. Hoje, aí eu retomo aquilo que eu falei, né, da importância da internet, que estava começando a ser mais plural, a ser mais aberta, a ser mais democrática. Então, era um momento em que você não tinha outras referências, não tinha outros sites, não tinha nenhum outro lugar, não existia Instagram nem Facebook, gente, vamos localizar isso, né? Não existia. Então, o Cultura e Mercado era a referência para você ter informações sobre políticas culturais no Brasil. Então, acho que o primeiro marco é esse. O segundo são esses grandes eventos que eu falei, que também foram muito importantes, foram muito relevantes, com a presença do próprio redator da proposta do Procultura, de modificação da lei. Esses debates tinham grandes patrocinadores, vinha gente do Ministério da Cultura, enfim, você reunia produtor, advogado, artista, todo mundo para discutir aí presencialmente, né? Então, é o momento que o Cultura e Mercado se dispõe a sair do debate no site e faz, e nada disso é mérito nosso aqui, tá lá no lugar dos nossos antecessores, né? Das pessoas que vieram antes construindo Cultura e Mercado. E aí, por fim, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Eu acho que o pioneirismo do curso de formação em captação de recursos, que realmente foi uma ideia minha, não construí sozinha, a gente não faz nada sozinho, tive muita opinião da Alice Coutinho, que era sócia naquele momento do Cultura e Mercado, eu não era ainda. O Ivan Gomes Barbosa me ajudou a pensar o que seriam algumas aulas importantes. A Alice, o Ivan, acho que mais proximamente foram muito importantes nesse momento que eu crio o curso, mas até hoje é o único curso de formação em captação de recursos de mais longo prazo, mais profundo. São 14 especialistas, são 60 horas de curso. Ele é mais voltado para a cultura, mas tem um ótimo efeito, e a gente traz exemplos, fala das leis de incentivo de outras áreas também, então ele serve muito para o terceiro setor como um todo também. E eu acho que esse é um marco também, acho que é um legado, uma coisa que vai ficar marcada aí na história do Cultura e Mercado. Então, eu acho que esses são momentos marcantes, assim, que o Cultura e Mercado fez realmente a diferença. E está aí fazendo, a gente está indo para, sei lá, 18ª turma, é isso, Lu? De formação em captação, e a gente tem ótimos resultados. Isso, 18ª agora, começa em maio. 18ª. São 18 turmas, as pessoas contam para a gente de resultados muito positivos depois de sair do curso, né? De conseguir captar, de conseguir estruturar melhor suas organizações, de conseguir empregos. Muita gente se empregou e passou a trabalhar na área por conta do curso. Então, isso, para mim, é uma realização enorme e um marco do Cultura e Mercado.
Tem muita história, né, Dani? Tem muita história. Tem. Eu sei que vocês não perguntaram, mas deixa eu contar como eu conheci o Cultura e Mercado, que eu acho que é importante também, né, gente? Poxa, né? Claro, e muito! Eu conheci o Cultura e Mercado através da Larissa. Eu fiz consultoria para outra empresa da Larissa, para a Sorella, e através desse conhecimento foi quando eu fui introduzido no mundo da produção cultural. E aí ela me apresentou Cultura e Mercado e depois acabei sendo apresentado para você, Dani, né? E aí, com muita alegria e com muita honra, eu fui convidado para participar das bancas, né, de algumas bancas do curso de formação em captação de recursos. E durante uma das bancas eu recebi o carinhoso apelido de meu malvado favorito. Sim, gente, sim. É o meu Essas mulheres favorito. aqui me chamam de meu malvado favorito por conta das minhas participações nas bancas do curso de formação em captação de recursos. E agora eu estou aqui junto com esse time. Desculpa o palavreado, mas acho que aqui pode. Fodástico de mulheres que fazem toda essa roda girar, que faz tudo isso acontecer, e eu sou apenas um mensageiro para que a palavra possa chegar para todos vocês. Muito bem, já ouvimos muita história, 25 anos, como eu disse lá atrás, não é para qualquer um, né? E olha só, gente, eu quero trazer alguns outros marcos aqui. Vocês sobreviveram ao bug do milênio. Dani falou que naquela época a internet era quase nada. Eu era programador naquela época, gente, sim, eu já fui programador numa vida passada e eu sofri muito no bug do milênio. Então vocês já passaram por um bug do milênio, vocês passaram, deixa eu ver se eu lembro aqui na ordem, governo Fernando Henrique, na época que o Cultura e Mercado foi criado, Lula 1 ou Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, aconteceu o golpe, depois veio o Temer e o último desgoverno. E agora entrando no Lula 3. Então, muita história, não só para a cultura do país, mas história de país também. E, no meio disso tudo, ainda teve uma pandemia. Então, gente, sobreviver a tudo isso, como eu disse, não é para qualquer um. Então, tem muita história e faz muito sentido escutar tudo que a gente escutou aqui e é de se orgulhar fazer parte desse projeto, de poder estar aqui junto com todas vocês e poder compartilhar um pouquinho de tudo que vocês já realizaram até agora. Mas eu quero que vocês contem, né, nesses 25 anos de Cultura e Mercado, nesse ano, que é um marco, né, um marco importante, um número redondo, o que vocês estão planejando para esse ano? O que a gente tem me lembra muito uma musiquinha, que é o que a gente tem, o que a gente tem? Basicamente um jingle, né, para a gente falar o que a gente tem. Eu vou não falar especificamente do que a gente tem, mas assim, eu vou deixar uma palavra aqui para esse lance, Marcel, que eu acho que é muito importante. A gente tem disposição, a gente tem garra e a gente tem sangue nos olhos para fazer muita coisa acontecer. Então essa é a minha parte, vamos dizer assim, poética, pouco prática para uma virginiana, mas é isso, a gente tem muita disposição e muita vontade, porque a gente sabe que acho que dentro dessa história do que é o Cultura e Mercado, desse grande passar de bastão para as novas disposições que estão aí por vir, tem muita história para ser contada. A gente está contando um pedacinho da história de 25 anos, tem muita coisa boa para vir por aí, até porque a gente é extremamente aberta para as acolhidas, além do que a gente já tem planejado. A gente tem 2 grandes eventos, né? A gente tem 2 grandes eventos para o segundo semestre. A gente vai fazer de novo o seminário de gestão de patrocínios. A gente está planejando um seminário de jornalismo cultural e a gente tem esse projeto do podcast, onde a gente vai trazer a história do Cultura e Mercado, a história um pouco da cultura nesses 25 anos. Vamos relembrar textos icônicos, debates importantes, né? O que aconteceu nesses 25 anos? Em vários episódios aqui a gente vai tratar desses temas, então a gente vai falar não só de passado, mas justamente contextualizando, né, os impactos desses acontecimentos marcantes ao longo desses 25 anos na cultura hoje, né? O que significa, o que significou, o que aconteceu depois desses grandes marcos. Então, acho que vai ser bem legal, vai ser bem interessante esse projeto aqui do podcast.
E que mais, Lu? Que eu esqueci? Que mais que a gente tem? A gente tem logomarca nova. Exatamente, a gente acabou de lançar não só a nova logo oficial, mas também uma logo comemorativa desses 25 anos, que ficou linda, inclusive. A gente tem um projeto futuro aí, pode falar dele? O novo rumo do Cultura e Mercado? Por mim, pode. A gente está pretendendo e vamos fazer do Cultura e Mercado um instituto. O que a gente espera é que no futuro bem próximo mesmo, a gente passe a se chamar Instituto Cultura e Mercado. Olha aí, que notícia boa, que notícia boa. É um desafio. Eu acho que o que a gente tem entendido cada vez mais, eu, Lari, Lu também, é que o Cultura e Mercado ele tem uma missão mesmo, né? E ele existe por conta dessa missão, que é a da informação do site e da formação. Que hoje não é mais só o site, né? Afinal de contas, temos as redes sociais, enfim, a gente também, o Cultura e Mercado também se atualizou, também cresceu, correu atrás aí. Então, mas eu acho que é isso, a informação e a formação na área cultural são uma missão para o Cultura e Mercado. E isso faz muito mais sentido dentro desse escopo institucional, né, como um instituto, como uma organização sem fins lucrativos. Então, a gente está caminhando para isso, tem bastante coisa já organizada e preparada. E, além disso, a gente tem boas parcerias também, faltou falar disso. A gente tem umas parcerias que estão sendo firmadas nesse ano de 2023, novos cursos em parceria, cursos nossos. Então, a gente vai ter um desafio aí, não vou falar muito ainda, porque a gente não lançou oficialmente, então deixa quieto, mas a gente tem uma pós-graduação aí para lançar em parceria, é um desafiozão meu da Lari aí de criar, de botar esse negócio para acontecer no segundo semestre. A gente tem cursos novos, muitos novas propostas, novos cursos, algumas lacunas que a gente percebia, né, que estavam faltando nessa parte de formação, e a gente tem corrido atrás aí para dar conta, tem trazido novos especialistas também, então novas vozes para trazerem as suas visões também sobre o mercado cultural e sobre as políticas culturais, então tem bastante coisa boa nesse ano. Pois é, gente, pois é. Estamos chegando ao fim desse primeiro episódio, desse episódio piloto desse projeto que é muito, muito bacana. E eu queria ouvir de vocês, começando pela Larissa, um recado final para os nossos ouvintes. Olha, essa acho que deve ser a pergunta mais difícil do dia de hoje, para responder aqui agora. E aí eu vou tentar o seguinte. Vou falar que juntos nós somos mais fortes. Então, acho que meu recado é: não desistam, procurem saber dos seus pares, dos seus lugares, dos seus territórios. Todos nós temos os nossos lugares no mundo, e saibam que o Cultura e Mercado é um grande abraço pronto, né? Ou que, se não estiver pronto, a gente vai preparar para acolher vocês, nós, né? E as nossas dúvidas, questões, anseios e desejos de estar nesse mundo, propagando e querendo o bem e a formação, a fruição cultural nesse Brasil e, oxalá, internacionalmente também. Luciana? Eu pensei a mesma coisa que a Lari, só que de forma resumida, então eu vou falar em uma frase só. Continue com o Cultura e Mercado, porque o Cultura e Mercado continua com vocês. Dani, você tem a honra de fechar com seus recadinhos finais. Vou na linha um pouco das duas, um pouco de cada, né? Nunca esqueçam que o Cultura e Mercado é absolutamente aberto, ele é de verdade para mandar artigos, para escrever, comentar no site, para propor cursos. Então, tragam as suas ideias para o Cultura e Mercado. Então, vai um pouco na linha do que a Lari falou, do Vamos Fazer Juntos, e um pouco na linha do que a Lu falou, mas não com essa competência, né, de ser sucinta dessa forma, que eu não tenho. Ficou já um slogan pronto ali, a gente já pode usar isso depois, mas é um pouco nessa linha de dizer:
compartilhem também, contem para as pessoas que a gente existe, porque apesar da gente ser muito conhecido no Brasil todo e tal, a gente ainda tem muita gente que precisa, que não conhece, que não sabe onde buscar uma informação qualificada. Então, compartilhem, tragam mais pessoas, vamos ampliar essa corrente, né? Essas mãos dadas aí. É isso. Meninas, quero agradecer muito o tempo de vocês, a energia e a dedicação de vocês e principalmente por ter me convidado para fazer parte dessa festa, desse espetáculo. Mas eu quero agradecer também o nosso ouvinte e a todos vocês por terem passado esse tempo conosco. E quero pedir para vocês ajudarem a divulgar o nosso podcast. Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para 5 amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente. Isso é muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo episódio que está imperdível. Logo, logo, teremos mais um encontro, nessa mesma hora e neste mesmo local. Um grande beijo e tchau.